Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte, sob o olhar intercessor de São José, iniciemos nossa quarta-feira de oração, pedindo a Ele a sua intercessão por nós, por você, pela sua família, por todos os trabalhos. Hoje quero pedir uma intercessão muito especial de São José para os nossos capelães das Forças Armadas. Na semana passada nós tivemos aqui no Forte Santa Bárbara do Exército, em Formosa, a visita de vários capelães do Exército, que depois passaram também na Cúria. Eu fiquei muito edificado com a visita destes homens, sacerdotes, que dedicam suas vidas na evangelização das tropas, seja os capelães da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, que faz um trabalho muito bonito. Eu agradeço aos capelães pela visita aqui à nossa cidade e à nossa Cúria Diocesana. Deus abençoe o trabalho dos senhores, um trabalho bonito, exigente e de grande importância para os nossos militares. Deus os guarde de todos os perigos. Hoje quero compartilhar com você a importância do Espírito Santo na nossa oração. Na nossa Diocese de Formosa, nós temos uma devoção muito forte ao Divino Espírito Santo. Então, as novenas do Espírito Santo e a festa de Pentecostes para nós é muito cara, porque evidencia, através das folias do Divino, que nós temos presente em todo o território da Diocese, a bandeira do Divino, as orações, os rogos, as cantorias, as visitas às casas e as celebrações enriquecem este cenário que nos faz olhar para a nossa igreja como um grande templo do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que renova a obra da nova criação. Nós precisamos entender que a igreja, ela não é uma instituição nascida da vontade humana. A igreja possui uma identidade que nos revela que ela é de direito divino. A nossa igreja estava no coração de Jesus, que a instituiu para ser, na história dos povos, o prolongamento dos sinais de Jesus Cristo. Então a igreja não é qualquer coisa. E quando nós queremos tornar a igreja um projeto nosso, humano, ela não vai adiante. Nós temos essas experiências, nós sacerdotes sabemos disso. Quando a gente cria uma pastoral, um grupo, uma experiência de igreja para atender às nossas vontades, ele dura pouco tempo. Vai embora, se acaba. Mas aquilo que nasce da vontade do Espírito, do sopro do Espírito, isso vai adiante. São José quer isso de nós, porque é um homem que nós entendemos que foi tocado, conduzido pelo Espírito Santo no processo de cuidar, de zelar, de custodiar o menino Jesus. Neste ano extraordinário de São José, nós somos chamados a clamar a intercessão dele para que sejamos realmente homens e mulheres abertos ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que produz a paz, que produz a vitória. É ele que nos dá o sentido do que é a igreja. Igreja não é ONG, igreja não é sindicato, igreja não é um projeto antropológico para atender necessidades e etc. Quando a igreja realiza suas obras sociais, ela o faz pela caridade de Cristo, não é por ideologia. Basta a gente olhar a história e as intuições dos grandes fundadores de congregações que, primeiramente, era a experiência de Deus, a experiência do Espírito para mover essas experiências de prática da caridade, de serviços em favor dos que sofrem, dos carentes e dos necessitados. A igreja não pode realizar obras sociais atendendo a ideologias.
Aliás, aqueles que são muito dados às ideologias, eles nem trabalham muito isso, eles falam muito, mas vivem muito pouco. Porque ideologia não anima a alma de ninguém. Ideologia é uma coisa material, atende aos confortos sociais. Mas o Evangelho, a experiência de Cristo que o Espírito Santo produz em nós, sim, aqui nós temos realmente o sentido valoroso da graça de Deus em nós, que nos incita à prática do bem, à prática da caridade no Espírito Santo, não segundo o nosso espírito humano. Então nós precisamos ter presente que os eventos da igreja, as nossas atividades na comunidade, na paróquia, na diocese, não pode prescindir dessa dimensão sobrenatural do Espírito Santo. Se nós metermos a ideologia nos nossos trabalhos, tudo vai abaixo, tudo se acaba. E a gente tem prova disso mundo afora. Basta olhar. Basta olhar os projetos, as coisas, as pastorais criadas com o intuito meramente ideológico para satisfazer a desejos sociais e ideológicos sem a maturidade diante do Santíssimo, sob o olhar de Nossa Senhora, as intercessões, não funciona. A gente sabe disso, não funciona. Cristo é a resposta. E a resposta de Jesus a nós, ela vem na força e no fogo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós vamos capengar com os nossos trabalhos sem alcançar aquilo que é a vontade de Deus a nosso respeito. A primeira leitura da Santa Missa desta quarta-feira, Romanos 8, 26, 30. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. É impressionante que, quando nós vivemos a profundidade da nossa fé, isso é possível graças a essa moção que o Espírito de Deus realiza em nós. É a fé que vem em auxílio à nossa fraqueza. Se a minha oração não é uma oração no Espírito, ela não tem uma ressonância positiva no dia a dia da minha vida, da comunidade onde eu atuo, no serviço onde eu entrego parte da minha vida. O Espírito de Deus é que produz em nós a oração que realmente fende os céus, que alcança os céus. E eu te convido, nesta manhã de quarta-feira, a abrir o seu coração aos ditames do Espírito Santo. Não deixe que o seu Espírito te domine, mas que o Espírito Santo te mova na unção, na graça, no poder e na alegria de poder dizer: eu sirvo com alegria ao meu Deus. O Espírito de Deus vem em auxílio à nossa fraqueza. Se a gente não consegue orar, se nós estamos frios, se entramos nesses desertos complexos de frieza espiritual, é preciso clamar pelo dom do Espírito Santo, porque ele vem em nosso auxílio. O Espírito vai dirigindo nossas vidas para uma real e profunda e fecunda espiritualidade. Sem espiritualidade, sem comunhão com Deus, sem vida de oração, o nosso catolicismo não vai adiante. Veja a sua paróquia. Há uma intensidade de oração? O seu sacerdote na sua paróquia está incentivando o povo à vida espiritual? Se isso acontece, você vê que a paróquia ela se torna um centro de alegria. Não dessa alegria do mundo, mas de uma alegria sobrenatural. As pessoas sentem bem em ir à missa, chegam antes da missa. Depois da missa você vê as pessoas partilhando, as pessoas conversando. É sinal de que a paróquia está num processo de vitalidade no espírito. Mas se a sua paróquia é aquele pingo de gente, você não tem
quem para fazer a leitura da palavra, não tem quem faz a acolhida, quem recolhe os donativos na missa. E aquela missa um pouco fria, aqueles cantos estranhos, as pessoas chegam atrasadas. Termina a missa, quando o padre está dando a bênção, já tem gente lá fora da igreja indo embora, e vira aquele deserto. É sinal que está faltando o Espírito Santo nessa paróquia. Está faltando nessa comunidade esse abrir-se ao Espírito. E a nós sacerdotes cabe esse trabalho de servir o nosso povo, ajudando o povo a viver a graça do Espírito Santo. A gente tem muitas correntes hoje, pensamentos dentro da igreja, que não gosta de padre, não gosta de bispo, não gosta da hierarquia católica, mas também não tem nada a oferecer. São pessoas vazias, com ideologia na cabeça, que não é capaz de entender o que é a igreja. A igreja precisa sim dos sacerdotes, e o papel nosso sacerdotal é imprescindível, porque quis assim o Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua igreja fosse provida de sacerdotes, para servir ao mistério, para ajudar o povo a ascender-se na espiritualidade, na mística, na prática da caridade e da fé. A fé é esse dom que traz o dom do Espírito Santo em nós. Peçamos a graça do Espírito Santo para orarmos e viver o silêncio, a entrega como viveu São José, para vivermos a nossa alegria interior católica, que não se mede com sentimentalismos, mas com a objetividade das ações que o Espírito de Deus realiza em nós de maneira tão bonita. Pai Santo, dai-nos o Espírito Santo. Envia sobre nós, sobre o ouvinte deste programa, o Espírito da fortaleza, da luz, da paz. O Espírito que nos dá a motivação para orar, para superar as dificuldades, os problemas da nossa vida a partir da fé, da esperança e da caridade. Inunda, Senhor, nossos corações com este amor ardoroso do Espírito Santo, para que nós possamos clamar sempre: Abba, Pai, Maranatá, vem, Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus, ó Pai, enviado do teu coração e do coração do teu Filho Jesus, apraz o coração do ouvinte e de todos nós, com a alegria da oração que transforma, que muda e que cura as nossas vidas tão machucadas, tão feridas por esse tempo obscuro e triste. Enviai sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo, e a face da terra será renovada. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você, ouvinte, e sua família, sobre a sua comunidade, a sua paróquia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, na graça do Espírito Santo, assim seja.